hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? O véu da autoenganação. Uma névoa sutil, quase imperceptível, que se instala sobre a percepção, distorcendo a realidade e nos aprisionando em nossas próprias bolhas de confirmação. Vivemos imersos em uma cacofonia de informações, opiniões e crenças, e no centro desse turbilhão, a tentação de acreditar no que é mais confortável, no que reforça nossas visões preexistentes, é quase irresistível. Mas e se essa busca pelo conforto for, na verdade, o maior obstáculo para a verdade, para a clareza que tanto buscamos? Nietzsche, com sua força avassaladora, nos convocou a nos tornarmos quem realmente somos. Mas como alcançar essa autêntica existência se estamos acorrentados às mentiras que contamos a nós mesmos, aos artifícios que usamos para anestesiar a dor da dúvida e a complexidade da vida? A jornada para a autoconsciência genuína, para a liberdade do espírito, exige um desmantelamento paciente e corajoso dessas ilusões. É um mergulho nas profundezas do nosso próprio ser, um confronto sem desvios com as verdades que preferiríamos ignorar. Ao longo da história, alguns indivíduos se destacaram não apenas por suas ideias, mas pela maneira como cultivaram suas mentes. Pensadores que, através de hábitos específicos, conseguiram resistir à sedução da autoenganação, desenvolvendo um olhar crítico implacável e uma compreensão mais profunda de si e do mundo que os cercava. Eles não eram imunes às falhas cognitivas, mas aprenderam a reconhecê-las, a desafiá-las, a desconstruir as narrativas que os limitavam. Neste espaço, nos propomos a desvendar os gatilhos insidiosos da autoenganação. Vamos, juntos, explorar os 7 hábitos de pensadores reais, antídotos poderosos que nos convidam a uma mente mais livre, mais lúcida e a um viver mais autêntico. É um convite para olhar para além do espelho polido da comparcência e encarar a fez, por vezes austera, mas sempre libertadora, da verdade. Questionar tudo, começando por nós mesmos, é o primeiro passo para desatar os nós da autoenganação e encontrar o caminho para uma existência mais genuína. O primeiro hábito, a pedra angular para desmantelar a autoenganação, reside em confrontar o abismo da confirmação. Nossa mente, em sua busca incessante por conforto e pela ilusão da certeza, tende a priorizar informações que validam aquilo que já acreditamos. Criamos, assim, um eco perigoso, uma câmara onde apenas nossas próprias convicções ressoam, amplificadas e distorcidas. Este é o chamado viés de confirmação, um espelho que reflete apenas o que desejamos ver, ignorando deliberadamente os contrapontos cruciais que poderiam nos guiar para uma compreensão mais completa. Karl Popper, com sua filosofia do falsificacionismo, nos oferece um antídoto poderoso. Ele nos ensina que a verdadeira força intelectual não reside em acumular evidências que confirmem nossas hipóteses, mas sim na coragem de buscar ativamente a refutação delas. Questionar as próprias ideias, submetê-las ao escrutínio mais rigoroso, é o que nos aproxima da verdade, não o conforto da confirmação. Pense em um investidor que, cego pela promessa de um lucro rápido, ignora todos os sinais de alerta sobre um investimento arriscado, fechando os olhos para as evidências que apontam para o desastre iminente. A sabedoria, por outro lado, nos instrui a buscar ativamente perspectivas opostas, a considerar os argumentos da outra parte, tal como um advogado astuto que analisa os pontos fortes da defesa contrária para fortalecer sua própria argumentação. Portanto, o hábito essencial é cultivar a dissonância cognitiva controlada. Exponha-se deliberadamente a ideias que desafiam suas crenças. Debata consigo mesmo, conscientemente, apresentando os argumentos mais fortes contra seus próprios pontos de vista. Questione suas conclusões antes de adotá-las como verdades absolutas. Qual, para você, é o primeiro hábito de um pensador que pode ser implementado hoje para combater o viés de confirmação? Compartilhe sua reflexão nos comentários. A linguagem, essa ferramenta intrinsecamente humana, possui um poder dual. Pode ser o farol que ilumina a verdade ou o véu espesso que a esconde. A autoenganação frequentemente se disfarça em eufemismos e generalizações vazias, criando um labirinto onde a clareza se perde e a autoconsciência se desala. A precisão conceitual emerge, então, como um pilar fundamental do pensamento crítico, um escudo contra as sutilezas da autoilusão. A influência da fenomenologia, que nos convida a descrever a experiência como ela se manifesta, e da semântica, que explora o significado das palavras, é crucial na forma como moldamos e interpretamos
nossa realidade. Quando a linguagem se torna imprecisa, a autoenganação floresce. Observemos um político que, para evitar responsabilidades, recorre a termos vagos e evasivos. Ou um indivíduo que se convence de que está tudo bem, mesmo quando a angústia e o desconforto gritam em seu interior. A confusão entre o desejo de algo e a crença genuína em sua existência é um terreno fértil para a autoilusão. A distinção filosófica entre o que queremos que seja verdade e o que de fato é, quando obscurecida pela linguagem, nos aprisiona em uma realidade fabricada. O segundo hábito dos pensadores reais é, portanto, a busca incessante pela precisão na linguagem. Isso implica em definir com rigor o significado exato das palavras que utilizamos, tanto em nosso diálogo interno quanto em nossas interações externas. É preciso questionar a ambiguidade, seja ela intencional ou não, e buscar definições operacionais que ancoram os conceitos na realidade. Como você percebe que utiliza a linguagem para se autoenganar? Compartilhe um exemplo e a estratégia que você emprega para combater-lo. A intuição, essa voz sussurrante em nosso íntimo, frequentemente venerada como um oráculo interior infalível. No entanto, essa confiança cega em nossos pressentimentos pode ser uma das armadilhas mais traiçoeiras da autoenganação, guiando-nos, muitas vezes, diretamente para o precipício da ilusão. A neurociência nos revela que esses sentimentos podem ser profundamente influenciados por vieses inconscientes, por experiências passadas e por desejos não expressos, distorcendo a paisagem da nossa percepção. A questão epistemológica se torna então crucial. Quando devemos confiar em um insight e quando devemos, com um ceticismo saudável, examiná-lo? Pensemos no cenário de um empreendedor que, guiado por uma intuição poderosa, investe todas as suas energias em um novo projeto, ignorando dados concretos que alertam para os riscos e a baixa probabilidade de sucesso. Essa intuição falha contrasta vivamente com a abordagem rigorosa de um cientista que submete cada hipótese a testes empíricos, ou a lógica dedutiva de um filósofo que constrói seus argumentos sobre bases sólidas. A intuição, por si só, raramente é suficiente como guia. O terceiro hábito dos pensadores que evitam a autoenganação é o de testar ativamente suas intuições. Isso não significa descartá-las de imediato, mas sim tratá-las como hipóteses a serem investigadas. Submeta seus pressentimentos ao escrutínio da lógica, da evidência disponível e da consideração de cenários alternativos. Pergunte-se: essa intuição se alinha com os fatos? Quais vieses podem estar influenciando essa sensação? Você já foi enganado pela sua própria intuição? Compartilhe sua experiência e como você a examinou criticamente. Nossas experiências passadas, como cicatrizes invisíveis, moldam a maneira como percebemos o presente. Elas criam filtros rígidos, lentes através das quais interpretamos novas realidades, muitas vezes nos impedindo de enxergar oportunidades ou de nos abrirmos a novas possibilidades. A autoenganação se manifesta sutilmente na memória reconstrutiva, nesse processo onde selecionamos e recontamos o que aconteceu, moldando o passado para se ajustar às nossas narrativas atuais. Muitas vezes para evitar a dor ou a complexidade. O estoicismo nos oferece uma sabedoria valiosa que, a aceitação serena daquilo que não podemos mudar, mas sem permitir que essa aceitação se transforme em uma âncora que nos prenda ao passado. Não se trata de esquecer, mas de integrar a experiência sem que ela nos defina de forma determinista. Schopenhauer, em sua análise da vontade cega, nos adverte sobre os ciclos de sofrimento que se perpetuam quando nos apegamos a padrões de pensamento e comportamento que já nos causaram dor. A vontade, em sua busca incessante, pode se prender a essas memórias, repetindo os mesmos erros sob novas roupagens. O quarto hábito de um pensador que combate a autoenganação é o de desassociar a experiência da identidade. Reconheça o que aconteceu, aprenda com as lições que o passado oferece, mas não permita que um evento isolado defina quem você é no presente ou como você deve agir no futuro. Uma pessoa que evita novos relacionamentos após uma traição, por exemplo, projeta a desconfiança de uma experiência passada em todas as interações futuras. A pergunta que fica é: qual experiência passada ainda o impede de ver a realidade com clareza? E como um pensador crítico desassociaria a emoção dessa memória? A busca por respostas definitivas é uma tendência profundamente enraizada em nossa natureza. Buscamos a segurança do conhecido, a clareza que dissipa as sombras da dúvida. No entanto, essa aversão ao desconhecido é um terreno fértil para a autoenganação, um convite para abraçar falsas certezas. Em troca de conforto psicológico, o existencialismo, com sua exploração do absurdo, como propôs Camus, nos confronta com a ausência de um significado inerente no universo. A verdadeira coragem, nesse contexto, reside em abraçar essa condição, em criar nosso próprio sentido a partir da liberdade e da responsabilidade
estabilidade que essa ausência nos confere. A busca incessante por certezas absolutas, nesse sentido, torna-se uma forma de fuga, um modo de evitar a amplitude da nossa própria liberdade. Consideremos a relutância em aceitar que não existe uma única resposta certa para dilemas morais complexos. Essa resistência à ambiguidade nos leva a buscar refúgio em dogmas, em sistemas de crenças rígidos que oferecem uma aparente segurança. Contudo, essa segurança é ilusória, pois nos cega para a complexidade da vida e nos impede de desenvolver um pensamento verdadeiramente autônomo. A liberdade desafiadora de abraçar a incerteza, por outro lado, nos capacita a navegar por essas águas turvas com maior resiliência e discernimento. O quinto hábito, portanto, é o cultivo da humildade intelectual. Isso significa reconhecer os limites do nosso próprio conhecimento, estar genuinamente aberto a mudar de ideia quando confrontado com novas evidências ou argumentos mais sólidos e, crucialmente, aprender a conviver com a ambiguidade, sem que isso guie um colapso interno. O que você mais teme descobrir sobre si mesmo ou sobre o mundo? E como um pensador genuíno lidaria com esse medo, transformando em um motor para a investigação e o autoconhecimento? Chegamos ao fim de nossa jornada pela desconstrução da autoenganação, um processo que, como vimos, não é um defeito de caráter, mas uma tendência humana inerente, uma força que, quando mal direcionada, pode nos consumir, mas que, quando compreendida e gerenciada com autoconsciência e prática deliberada, se transforma em um poderoso motor para a clareza e o propósito. Recapitulando brevemente, exploramos a importância de confrontar o abismo da confirmação, de dominar a precisão da linguagem, de testar nossas intuições, de desassociar o passado da nossa identidade presente e, por fim, de abraçar a incerteza com humildade intelectual. Esses 7 hábitos não são meras técnicas, são convites para uma forma mais autêntica de existir. Nietzsche nos exortou a tornar-se quem se é, e esse imperativo exige a coragem de olhar para dentro de nós mesmos sem os filtros da autoenganação, de abraçar a verdade em sua forma mais crua, mesmo quando ela nos confronta com verdades dolorosas. É nesse confronto, nessa disposição para despir a mente das ilusões confortáveis, que construímos um eu mais resiliente, mais forte, mais genuíno. A liberdade do pensador não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com discernimento, de questionar as próprias certezas e de navegar pela complexidade da existência com um olhar crítico e aberto. A autoenganação é um labirinto, mas as ferramentas que compartilhamos hoje são as chaves para encontrar a saída. O convite que deixo a cada um de vocês é para que comecem a aplicar um desses hábitos, ainda que em pequena escala, a partir de hoje. Transformem a maneira como percebem a si mesmos e ao mundo ao seu redor. A jornada para a clareza é contínua, um processo de refinamento constante. Qual desses hábitos você priorizará em sua prática diária? Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões profundas que buscam desvelar as verdades ocultas sob o véu do convencional. E se sentir que esta conversa pode iluminar o caminho de alguém, compartilhe este vídeo. Que a busca pela verdade seja o seu guia.